Antes da sua aula começar, eu vou colocar na descrição os links das minhas planilhas de tributação. Nunca mais você vai baixar planilhas perigosas sem conhecer a procedência, com erros de cálculos, com fórmulas erradas, alíquotas erradas e acabar emitindo um relatório equivocado para o seu cliente. Planilhas de planejamento tributário, reforma tributária, análise de balanço patrimonial, todas estão na descrição, feitas por um contador de verdade. Abraço. Contabilidade é necessária? Veja, a contabilidade ela é obrigatória para todas as empresas, tá bom? Só que, olha o que eu coloquei aqui para você, ó. Mas não deve ser vista como uma obrigação, e sim como uma ferramenta de gestão e oportunidades de crescimento. Eu sou contador. Eu não gosto que a contabilidade seja vista como uma coisa burocrática, e sim como uma ferramenta que vai trazer oportunidades para a empresa. Se eu não fosse contador, mas tivesse todo o conhecimento de contabilidade que eu tenho, e se eu fosse um empresário, eu iria querer uma contabilidade bem feita dentro da minha empresa. Porque se eu, apesar de não ser contador, tivesse todo o conhecimento contábil que eu tenho, eu iria entender que a contabilidade seria uma ferramenta para a minha empresa melhorar seus processos. Óbvio que não é só através da contabilidade que a empresa vai melhorar seus processos, sua gestão, tá? Mas a contabilidade é uma ferramenta importantíssima. Sem ela, a empresa pode até perder o rumo, tudo bem? Vou só aqui dar um exemplo. A contabilidade é importante no planejamento tributário. Muitas empresas estão pagando tributos desnecessariamente por não terem um controle contábil eficaz. A contabilidade é uma ferramenta para planejamento tributário. Olha o que eu coloquei aqui em vermelho, ó. Muitas empresas podem falir por causa de erros na tributação. Você já ouviu falar que o sistema tributário nacional ele é muito complexo, tá? E está ficando cada vez mais complexo. Porque ao mesmo tempo que os governos ali melhoram, facilitam algumas obrigações acessórias de um lado, eles burocratizam a parte legal do outro. Então o que acontece? É muito difícil uma empresa dominar essa questão tributária por conta própria. O que acontece? Muitas empresas são colocadas nos regimes tributários errados, muitas empresas pagam tributos indevidamente. Por exemplo, nós temos o problema do PIS e COFINS monofásico, tá? Existem empresas que pagam PIS e COFINS sobre produtos que não deveriam pagar. Por quê? Porque já pagaram quando compraram. Elas vão lá no fornecedor, compram o produto, pagam PIS e COFINS 2 vezes, tá? Ou seja, não deveriam mais pagar quando vendem. E o que elas fazem? Quando elas vendem, elas pagam de novo. O problema é que dá para recuperar, só que só é possível recuperar os últimos 5 anos. E por que tem tanta empresa pagando tributos sem precisar? Por que tem tanta empresa pagando tributos no regime tributário errado, pagando mais do que deveria? Porque não tem uma coisa chamada planejamento tributário. E quem é que faz isso? É a contabilidade, uma contabilidade bem feita, tá? E aqui eu vou até deixar uma observação, não é qualquer contador, não é qualquer escritório, não é qualquer contabilidade, tudo bem? São aquelas contabilidades, não vou dizer específicas, mas responsáveis, tá? Porque todo bom contador sabe fazer isso. Todo bom contador sabe analisar a tributação de uma empresa, tá certo? Só que existem contadores e contadores, médicos e médicos, advogados e advogados, professores e professores, tá? Então, a contabilidade, se ela for utilizada de maneira eficaz, no planejamento tributário, ela vai ajudar a empresa a pagar somente aquilo que ela deveria, tudo bem? Muitas pessoas dizem o seguinte, olha, a contabilidade, ela trabalha para o Estado, tá? Mas é uma mentira. A contabilidade trabalha para que a empresa não seja uma vítima do Estado. Porque se você pagar tributos a menos, tá? Tinha que pagar 100 mil, pagou 90, o Estado vem para cima de você. Ele vem te punir. Mas se você tinha que pagar 100 e na verdade pagou 120, o Estado vai ficar calado, tá certo? O Estado só vai se manifestar se ele perder. Ele não vai se manifestar se ele ganhar. E quem é que se manifesta quando a empresa está perdendo? É a boa contabilidade. Tudo bem? Então muitas empresas podem falir por causa da tributação. E é o que acontece. O próprio Sebrae vai dizer que a maioria das empresas acabam falindo, tá? Nos primeiros 2 anos. Por quê? Por vários motivos. Não tem controle financeiro, não tem diferenciação do patrimônio do sócio, do patrimônio da entidade, não tem conhecimento tributário sobre os impostos brasileiros. Beleza? Nós temos também aqui planejamento e controle. Toda empresa precisa planejar e em seguida precisa controlar. A contabilidade é usada nessas 2 funções importantes da gerência. Sem contabilidade não há conhecimento do passado, nem do presente, nem preparação para o futuro.
Por isso, só é possível planejar com contabilidade, tá? Os administradores, eles vão dizer o quê? Não se mede o que não se gerencia, tudo bem? Na contabilidade é do mesmo jeito, tá? Mas a gente só vai conseguir medir, só vai conseguir gerenciar através da contabilidade. Então, como é que eu vou planejar se eu não conheço meus números atuais? Como é que eu vou conhecer o meu presente se eu não tenho números, tá? E qual é a ferramenta que cria esses números? Que junta esses números, que compila esses números, é a contabilidade. Tudo bem? Também na produção, veja, a contabilidade está fortemente presente nas linhas de produção de empresas de qualquer tamanho, seja a pequena padaria ou a grande cervejaria. Essa ciência é usada para gerenciar corretamente o processo, tudo bem? Para isso, existe um ramo da contabilidade exclusivo que é a contabilidade de custos e gerencial. Aqui você vai ver, tá, que alguns autores vão chamar a contabilidade de custos de gerencial, vão chamar gerencial de custos, vão dividir as duas, mas no fim das contas dá na mesma, tudo bem? Quando as empresas ali no período de revolução industrial, né, a produção saiu da manufatura e foi para produção em massa, produção em cadeia, linhas de produção, a contabilidade teve que se modernizar, tá certo? Teve que ter um controle mais eficaz, mais eficiente, teve que controlar tempo, teve que controlar a unidade produzida. E foi ali, nesse contexto, que surgiu quem? A contabilidade de custos, tá? Ou a contabilidade gerencial, que dá no mesmo, tudo bem? Então, sem a contabilidade ali na Revolução Industrial, simplesmente não teria controle. É por isso que, nesse período, um dos períodos mais importantes na história humana, quem é que estava lá controlando? Quem é que estava lá preparando tudo? Se preocupando com o custo, se preocupando com o preço? A contabilidade, tudo bem? Então, não dá pra gente simplesmente rejeitar essa ciência, tá bom? Obviamente, tinham outras ciências lá, né? A contabilidade não é a única, tudo bem? Se não tivesse a administração, não teria empresa. Se não tivesse a economia, também não, tudo bem? Se não tivesse departamento pessoal, se não tivesse o RH, não adiantaria ter só a contabilidade, tudo bem? Então, são várias ciências que abraçam, né, que dão as mãos e ajudam uma empresa a ser gerida corretamente, tudo bem? A contabilidade também deve ser utilizada na análise de uma empresa. Veja, só é possível analisar corretamente uma empresa se a pessoa dominar uma técnica contábil chamada análise das demonstrações contábeis. Então, se você quiser analisar um negócio, você tem que dominar essa técnica, tudo bem? É uma das 4 técnicas da contabilidade. Tá bom? É necessário conhecer um pouco de contabilidade para entender como está a saúde de um negócio, seja grande ou pequeno. Então, é através do estudo contábil que você vai conhecer um pouco sobre análise horizontal, vertical, análise de liquidez, rentabilidade, endividamento e outros tipos de análise das demonstrações contábeis, que não importa o tamanho da empresa. Seja uma grande empresa, seja uma empresa de médio porte, seja uma empresa de pequeno porte ou uma microempresa, você precisa entender um pouco de contabilidade para poder analisar a saúde financeira daquele negócio, tudo bem? Abraço, bons estudos. Se você gostou dessa aula, considere conhecer os meus treinamentos completos, que os links estão na descrição. Tem esse aqui, ó, o Tributário Total, onde você vai adquirir 5 treinamentos no mesmo lugar com acesso vitalício, direito tributário, contabilidade tributária, como escolher um regime tributário, planejamento tributário e reforma tributária. Você vai baixar também essas planilhas aqui, ó, gratuitas, reforma tributária, planejamento tributário, reforma tributária específica para saúde, para advocacia, para contabilidade. Tem também um treinamento contabilidade tributária e reforma tributária, onde são apenas 2 treinamentos, e também você vai baixar todas essas planilhas se você adentrar tanto no contabilidade tributária e reforma ou aqui na área de membros tributário total. Lembrando que se você entra na área de membros tributário total, já tem tudo, você não precisa se matricular no contabilidade tributária e reforma tributária. Eu vou deixar também um link do meu WhatsApp pessoal, se você quiser conversar comigo para tirar dúvidas. Abraço, eu sou o professor Marterson e até a próxima aula.